A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou Head de Marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes e interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá pessoal, estamos aí mais um programa Inovação na Veia. É sempre um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre inovação, sobre esse mercado, sobre tudo o que permeia, né, esse ecossistema de inovação que é tão pujante e que tem feito grandes empresas no Brasil e no mundo, né? Hoje a gente está com uma participação super especial. Eu vou pedir para ele se apresentar, mas eu queria muito falar um pouquinho aqui do Giovanni Oliveira. É uma pessoa que eu admiro muito, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele hoje está como CEO da Pharma Ventures e também diretor de operações da FCJ Venture Builder. Então, pessoa assim, extremamente gabaritada, né? Vou pedir, Giovanni, para você se apresentar e falar um pouquinho para a gente aí sobre você. Quem é o Giovanni Oliveira? Fala, Weber, beleza? Tudo Primeiramente, jóia. obrigado pelas palavras aí. Para mim é um prazer estar participando aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado por poder participar com vocês do Inovação na Veia. Eu já venho acompanhando as temporadas aí. É um projeto muito bacana, muito legal. Parabéns pelo trabalho também que vocês vêm executando. Obrigado. Para quem não me conhece, né, eu sou Giovanni Oliveira. Um pouquinho da minha formação, eu sou formado na área de tecnologia, em sistemas de informação. Tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos. Agora eu estou fazendo uma segunda pós-graduação na área de Venture Capital e Private Equity, que é um pouco do trabalho que eu atuo aqui na FCJ. Minha carreira foi desenvolvida basicamente na área de tecnologia, depois de projetos / produtos digitais, que é até um pouco do tema que nós vamos falar hoje, né, de parte de agilidade e Sim. produtos digitais. Depois inovação corporativa, enfim, ainda estou trabalhando com inovação corporativa, com investimentos, e agora aqui na FCJ, vão fazer 3 anos e meio, eu acho 4 anos no ano que vem, que eu estou aqui na FCJ. Entrei pertinho de você, acho que entrei um mês antes do que Foi, você acho aqui que no é. grupo. Então, tô nessa trilha aí, trabalhando bastante com startups, com inovação, com desenvolvimento de produtos. Esse é um pouquinho do meu histórico aí. E, mais uma vez, é um prazer estar com vocês, cara. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos, Giovanni. Então, assim, a gente vê que a gente está com a pessoa certa aqui, né? Vamos falar sobre startups e esse mundo de inovação. A gente está aqui com uma pessoa que entende muito sobre isso. Mas hoje a gente estava ali separando um pouquinho da pauta do que a gente ia conversar. E aí o Giovanni sugeriu falar um pouquinho sobre frameworks ágeis, né? E é uma das pessoas que eu conheço que mais entendem sobre frameworks, assim, sobre esses processos. E eu vou deixar ele falar, né, gente? Porque eu tô aqui para aprender, assim como todo mundo. Então, assim, a gente fez aqui algumas perguntas, né, Giovanni, que eu queria te apresentar e te pedir para poder falar um pouquinho. Que a primeira pergunta é: o que são frameworks ágeis? E qual que é o seu objetivo principal, assim? Queria que você discorresse um pouquinho para a gente sobre esse ponto. Legal, Weber. Quando a gente pensa em frameworks ágeis, né, a gente está falando basicamente, se a gente fosse simplificar bem, sobre padronização de processos, pensando em metodologias ágeis, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre agilidade, sobre cultura organizacional um pouco ali na frente, mas basicamente são processos, são metodologias que foram construídas para ajudar, principalmente na área de software, tá? As primeiras, vamos dizer assim, os primeiros passos, os primeiros momentos onde a gente começou a desenvolver na área de agilidade foi por causa da indústria de software e por causa dos seus principais desafios. E aí são formas de como que a gente organiza o processo de trabalho, como que a gente organiza Sim. as equipes, os times, papéis, a gente fala também de artefatos, de princípios, né? Como que a gente organiza todas essas... são processos mesmo, né? Processos de trabalho no dia a dia
para que a gente tenha melhores entregas, tenha melhores resultados e isso agregue valor para a gente no dia a dia de trabalho. Então, basicamente, são formas da gente se organizar no trabalho, na forma como organiza o nosso trabalho no dia a dia. E isso é extremamente importante, né, Giovanni? Porque eu fui consultor de empresas também, no tempo, pelo Sebrae, e a gente às vezes cansava de ver assim, empresas com bons produtos e a empresa não conseguia, às vezes, obter boa lucratividade ou não conseguia se expandir legal no mercado por causa disso, né? Faltava processo, faltava a forma de poder, de fazer aquilo da melhor forma possível, né? Então, isso é uma questão super importante para qualquer negócio, seja na área de inovação, seja um negócio tradicional, né? Com certeza, com certeza. Não só, e aí né, a gente entra num âmbito um pouco mais amplo da administração, que são processos de uma forma geral, e aí sim, se a gente não tiver uma empresa organizada, com processos claros, principalmente no crescimento, isso tende a dar algum problema, isso tende a trazer alguma dificuldade de evolução para a empresa. Mas aqui especificamente, quando a gente fala de frameworks ágeis, né? E aí já Sim. puxando um pouco até a indústria de software, trazendo um pouco desse contexto, a, a indústria de software ela tentava seguir os mesmos padrões de mercado, Sim, de desenvolvimento de projetos, né, projetos de software, que é a gente costuma falar no dia a dia assim, que são os projetos são metodologias mais tradicionais, né, ou métodos preditivos. O que isso significa? Que são métodos que você conhece o resultado final. Por exemplo, quando a gente vai para a engenharia civil, eu vou construir uma ponte, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, né? Obviamente que existem os cálculos ali, os cálculos matemáticos de peso, de tamanho, extensão e etc. E várias coisas que trazem a complexidade de se construir uma ponte ou qualquer obra civil. Mas o resultado ele é claro, né? Eu tenho, vamos supor, tenho terra de um lado, terra do outro, um rio no meio. Eu preciso sim, fazer com que esses dois lados se interliguem. A gente consegue visualizar o resultado final, né? A gente tem as informações ali, elas são claras. E aí existia metodologias extremamente validadas e que são utilizadas até hoje para gerenciar esse tipo de projeto. Principalmente o PMI, né, que no Compboc uh, outros players no mercado, aí o Prince, enfim, algumas instituições que trazem até hoje boas práticas de gerenciamento de projetos para utilizar nesse tipo de projeto mais preditivo. A indústria de software, a gente não consegue ter esse tipo de predição. Eu não consigo visualizar o resultado final de um software. Eu não consigo entender o que realmente precisa ser construído. Ele é um trabalho mais de criativo, né? Ele sim, tem um instinto de criativo, de inovação, coisas que estão sendo criadas. E aí, né, dentro desse contexto de onde os principais métodos de projetos eles não se aplicavam para a indústria de software, porque a gente tinha diversos problemas com isso, foi se desenvolvido esse framework ágeis justamente para adaptar a forma de trabalho, e aí sim, né, voltando ao nosso ponto inicial, trouxe toda sim. essa história que é a gente adapta os processos, adapta a forma como a gente vai executar esse trabalho no dia a dia para um ambiente específico, que nesse caso aqui são ambientes mais criativos, ambientes que o resultado que vai do trabalho ele não é preditivo, ele não é previsível no final do processo. E aí sim, né, Sim. toda empresa, seja para um projeto preditivo ou para um projeto de software criativo, ela precisa de processos e esses processos eles precisam ser bem adaptados àquela realidade em específico. Exatamente. E você falou uma coisa interessante, né? Software é uma coisa que parece que nunca vai ficar pronto, né? Uhum. Então, É uma existem as evolução constante. versões, é constante, é uma Né? coisa que não é igual você citou muito bem. A ponte, a gente vê a ponte pronta e acabada e entregou ali. Agora, um software é uma coisa que sempre vai haver mudanças, melhorias e eu acho que é por isso que realmente é tão importante ter essa questão, né? Trabalhar com frameworks para poder, né, ter esse desenvolvimento, né? Exato. Acabou que a gente tinha separado algumas perguntas ali
E você já falou um pouquinho sobre as vantagens de utilizar ali framework ágil no desenvolvimento de software, né? Já falou um pouquinho sobre o desenvolvimento de software. Agora, eu queria mudar um pouquinho o script, Giovanni. Eu estudei, eu fiz gestão de projetos na FGV, e eu tinha uma visão, talvez essa seja uma visão. Eu tenho um PMO aqui, que é uma bíblia, né? Um negócio gigante aqui até hoje. Sim. Eu tinha uma visão de que aquilo era muito burocrático, assim, né? Para abrir um projeto, para fazer, existia assim, uma documentação absurda, análise de requisitos. Qual que é a diferença hoje, assim, né, quando eu falo de uma metodologia de gestão de projetos para um framework ágil? Quais são os principais pontos, assim, que você consegue mostrar para a gente de diferenças e por que adotar a parte de frameworks ágeis, assim? Legal, cara. Perfeita pergunta. Eu acho que é o mais importante de a gente entender essas diferenças, né? A minha pós-graduação de projetos também foi no PMBOK, enfim, toda essa burocracia que você citou aí. Então, eu vivenciei um pouco dos dois mundos na hora de trabalhar com projetos e com produtos. Qual que é a grande diferença, né? Essa burocracia que a gente olha para o PMBOK ou para esses processos um pouco mais robustos, Sim, ele tem a ver com a complexidade e com a segurança necessária para executar alguns projetos. Então, né, no passado, sei lá, um, um, uma petrolífera, a gente falou aqui de construção civil e projetos assim um pouco mais grandiosos, exigiam times muito robusto, grandes, né? que robustos, que planejavam muito para que as coisas, para que os riscos fossem diminuídos o máximo possível, para que os erros fossem diminuídos ao máximo possível. No sentido de, puta, como eu disse, né, a gente já sabe o que vai ser feito. Então, o resultado final, ele é previsível. Só que Sim, dentro dessa previsibilidade de resultado, existe um monte de problemas que podem acontecer, um monte de dificuldades no meio do caminho, às vezes caminhos mais longos, caminhos mais curtos, quando a gente ia fazer, né, os cronogramas, tinha as predecessoras, as atividades sucessoras, como que eu organizo o time para ter uma melhor performance. Então, existe uma complexidade dentro desses projetos que exigiam todo esse nível de documentação, esse nível de orientação, vamos dizer assim, a mais, antes da gente colocar aquilo para rodar, né? Antes da gente realmente ter sim. aquele projeto feito. Por exemplo, eu não consigo ir construindo um prédio em partes e colocando as pessoas dentro e depois eu vejo se vai cair ou não. Então, eu preciso ter processos que garantam Exato. que ele vai ser bem feito e que no final ele vai sair lá do jeitinho que eu quero. Quando a gente vai para o software, né, e aí fazendo já esse contraponto, que é onde entra o ágil e o porquê que ele nasceu, ah, até aquele livro lá do Scrum, do Jeff Sunderland, não sei se você já chegou a ler ele, mas ele traz Sim, eu já vi. algum Eu não cheguei a ler ainda, mas eu já vi. ele é bem legal, que ele traz alguns cases. O Jeff ele fala muito de alguns projetos de software do FBI e de algumas agências nacionais lá dos Estados Unidos, onde, de novo, né, o pessoal seguia essa mesma metodologia, que é, vamos sentar todo mundo, vamos pensar no que precisa ser entregue, no que precisa ser desenvolvido, vamos planejar tudo que tem que planejar, vamos entender cada entrelinha do que a gente precisa dentro desse software. Depois que tiver tudo bonitinho, a gente põe para desenvolver, desenvolve tudo e no final a gente entrega para as pessoas utilizarem. Qual que Sim, é o problema disso? Que é a metodologia tradicional, né? Qual que é o problema disso, né? De eu planejar tudo, executar tudo e só no final entregar para o cliente. Mais uma vez, o software ele não é ativo, ele é um trabalho criativo. Então, para eu saber se aquilo vai funcionar ou não na prática, eu preciso testar. E aí que sim, vem a ideia das iterações, né? De entregas contínuas, de um trabalho iterativo. Então, eu vou lá, eu desenvolvo uma parte do software e dou para o cliente testar. Ah, não, beleza, é isso que eu quero. Vou lá, desenvolvo outra. Puta, não era assim. Eu preciso que essa tela aqui eu tenha tais informações. Eu preciso que esse campo aqui ele me traga uma unidade de medida X. E aí eu vou melhorando, né? Vou validando a entrega do meu software conforme o cliente vai usando, ele vai testando. Por isso que são entregas contínuas, entregas de valor, ou seja, entregas que agreguem o valor, que sejam possíveis de ser testadas pelo cliente,
que no final do dia a gente consegue ter essa validação mesmo. Puta, realmente isso aqui é aquilo que eu queria. Então essa é a grande diferença. Eu vou ter um projeto civil onde eu não posso ter essa iteratividade tão constante, teste mesmo pelo cliente final, então eu preciso ir até o final. Logo, o meu planejamento ele precisa ser um pouco mais extenso no início da jornada, porque eu não posso ter tantos erros. Já no software, por mais que eu tenha erros, eu vou corrigir. Igual você acabou de falar, que puta, parece que o software não acaba, a gente está sempre melhorando. E muitas Exatamente. vezes essa melhoria pode vir de erros, como essas melhorias elas podem vir mesmo de mudanças na regra de negócio, mudanças no modelo de negócio, mudanças no próprio processo. Então, imagina você construir um software super robusto, sei lá, que vai gerenciar uma empresa inteira, né, os famosos ERPs, Sim. onde eu planejo tudo, desenvolvo tudo, depois dou pro dono da empresa organizar. Ele fala, mas o meu cadastro de produtos não tem tal informação, ou falta tal informação. E eu falo, cara, agora né, não dá mais para mudar, você vai ter que adaptar o seu negócio ao meu software. Não, não é assim, né? A gente adapta o software ao negócio, a gente gera valor para o cliente, porque a partir do momento que eu vou entregando isso aos poucos, eu dou essa flexibilidade de ir melhorando, de ir entregando, de ir iterando, e isso vai adaptando à necessidade do meu negócio. Então, justamente, Legal. né, voltando para a pergunta inicial sua, essa diferença ela vem justamente por necessidades diferentes, por tipos diferentes de projetos. E aí, em cima dessas necessidades, foi observado que não dava para utilizar as metodologias tradicionais de projetos com software, justamente por esses problemas da gente não conseguir antecipar o que vai ser entregue, porque não é Sim. preditivo. E aí a gente adaptou os processos para um modelo um pouco mais iterativo, onde eu tenho entregas contínuas, logo eu consigo ter validações contínuas, e aí eu diminuo retrabalho, eu diminuo problemas, eu diminuo dor de cabeça na entrega final daquele meu projeto. É um grande exemplo disso que você está falando. A gente já citou aqui no podcast, é o livro do Eric Ries, o Lean Startup, né? Lean Que ele Startup, fala sim. do ciclo do construir, medir, aprender, que vai bem é bem oposto, né, do que a gente está falando aqui de gestão de projetos, porque ali a gente constrói, testa, valida e vai melhorando, né, ao longo do tempo. Só que Exato, eu queria. Oh, perdão. Não, não, pode perguntar, você já estava falando. Não, eu ia falar, esse Depois eu conceito sirvo. do Eric do Lean Startup é justamente essa ideia da agilidade, né, de ter entregas contínuas. Então eu Sim, construo um protótipo, né, um MVP, construo uma parte do meu produto, eu coloco para rodar, eu executo, eu meço o resultado de tudo isso, entendo se aquilo funcionou e depois parto para a próxima etapa. Ah, existe um ponto importante que não é tão claro durante esse construir, medir e aprender, mas na verdade ele está do aprender ali principalmente, que tem a ver com sim, planejamento, né? Então eu vou sim planejar, eu vou entender os requisitos, eu vou construir, só que eu vou fazer isso de uma forma muito mais rápida. Então, ao invés de ficar sim. um ano planejando um software, eu vou ficar ali, sei lá, um mês planejando uma parte de um software, e aí vou entregar essa parte, e aí depois planejo de novo e vou fazendo isso de uma forma constante para entregar valor para o cliente, né? Que é o principal objetivo. Exatamente, muito bom. E agora me surgiu uma outra pergunta que talvez quem está escutando a gente, Giovanni, possa tá pensando nisso, né? A gente está falando muito sobre negócios mais tradicionais aqui e o framework ágil. Quando a gente fala de framework ágil, a gente aplica somente a softwares ou existem modelos de negócio que são conseguem ser receptivos aos frameworks ágeis? Que tipos de modelos de negócio são esses, assim? Você queria falar um pouquinho para a gente sobre isso? Legal. Eu acho que, assim, não necessariamente modelos, mas eu acho que todo trabalho que ele é criativo, de novo, né? E aí a gente pode ir muito para a área de serviços, né? Mas todo trabalho que ele é criativo, onde a gente não consegue ter essa predição do resultado final, ele pode ser aproveitado com métodos ágeis. Então, hoje em dia já tem teoria do RH ágil,
enfim, de outras áreas dentro do mercado que utilizam a agilidade. Que no final do dia, quando o Eric Ries, né, que você acabou de citar ele do Lean Startup, ele traz esse modelo dele, a ideia é de construir mesmo um produto e uma empresa em cima daquilo, né? Então, vou lá, construo uma parte de um produto, aí eu testo o modelo de vendas, testo o modelo de marketing. Eu acho que todas as áreas de negócio, elas podem aproveitar essa teoria de agilidade, vamos dizer assim, essas práticas e esses processos de agilidade, para ir melhorando os seus processos, para ir iterando os seus resultados e buscando um melhor resultado. Então, acho que várias áreas de negócio e vários modelos de negócio, eles podem sim aproveitar, que, de novo, né, nada mais é do que eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que melhor se encaixa aqui, é o mindset, né? Principalmente é o mindset, é a mentalidade daquelas pessoas, é a cultura daquelas pessoas que vai fazer principalmente a diferença no resultado desses processos. Acho que é onde melhor se encaixa. Então, não é mais uma exclusividade do mundo de software, apesar dele ser mais maduro e ser mais conhecido em software, né, por ter mais tempo, desde lá dos princípios ágeis, que acho que foi em 2000 que construíram. Então, ele é um pouco mais maduro, ele é mais robusto, mas, de qualquer forma, qualquer área eu acho que pode aproveitar esses benefícios de trabalhar com processos ágeis. Muito bom, excelente. Então, mais do que processos, né, processos ágeis, que tenham uma velocidade, um framework ágil, ela passa também por essa mentalidade de essa cultura, né? Eu acho que são duas palavras importantes, mentalidade e cultura, que fazem com que uma organização ela implemente o framework ágil ou não, né? Eu posso dizer assim, eu já trabalhei em algumas organizações e há quase 4 anos na FCJ. A FCJ ela tem esse mindset, né? Eu também não sou muito fã dessa palavra, ela é muito cult para mim. Mas a gente percebe que existe, né, esse mindset, essa cultura ágil, as coisas elas fluem mais rápido do que em outras organizações, por exemplo, que eu já trabalhei, sabe? Sim. Exatamente. Giovanni, a gente vai fazer uma pausa, coisa bem rápida. Quem está nos escutando, pessoal, não saia daí. Eu estou tendo uma aula aqui hoje com o mestre, o professor Giovanni Oliveira, e a gente volta em poucos segundos. Pessoal, estamos voltando aí. Falei que era coisa rápida, né? Quando você estiver ouvindo aí, vai ser bem rápido. Realmente só para a gente poder separar aí os nossos episódios em blocos. Fica mais fácil de você escutar, é mais tranquilo. Então, por isso que a gente faz essas pequenas pausas, tá? Hoje a gente está aqui com Giovanni Oliveira, CEO da Pharma Ventures e também diretor de operações da FCJ Venture Builder. Uma pessoa que conhece muito sobre frameworks. E hoje a gente está falando sobre frameworks ágeis. E aí eu queria fazer uma terceira pergunta, né? Na verdade, segunda, terceira, que a gente acabou pulando em uma. Mas eu queria perguntar, Giovanni, quais são os desafios mais comuns ao implementar um framework ágil em uma equipe ou uma organização? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Legal, muito boa pergunta, inclusive, e o desafio ele é bem grande. Sim. O pilar da agilidade organizacional, né, ou dos frameworks ágeis, né, o coração é a cultura organizacional. Sim. Então, a gente depende de muitas práticas e de muitos trabalhos de cultura mesmo, para que as coisas aconteçam bem. Porque mais do que ter processos bem claros, então, por exemplo, né, a gente acabou não falando muito, mas algumas metodologias que existem no mercado são mais conhecidas, né? Então tem o Scrum, que é muito conhecido, muitas áreas usam, muitas pessoas conhecem. Tem o Kanban, tem o Crystal, tem o próprio Lean, tem o Extreme Programming, que é chamado de XP. Então tem várias metodologias ágeis. Cada uma delas tem as suas particularidades e suas práticas específicas, mas, de novo, são processos, né? Eles definem processos comuns para que aquela rotina de trabalho ela aconteça da melhor forma, de uma forma padronizada. Então, todo mundo sabe
o que vai acontecer, como vai acontecer e qual que é o padrão daquele processo. Então, por exemplo, quando a gente olha para o Scrum, a gente tem o planejamento da sprint, a gente tem a execução da sprint, a gente tem as reuniões diárias, onde as pessoas vão discutir ali o que está dando certo, o que está errado. A gente tem a review e a retro, né, que é a retrospectiva, que é para poder entender e melhorar o processo de forma como ele está usando, e a review, que são as entregas para o cliente e a validação daquela iteração que aconteceu naquela sprint. Tudo isso é um processo, né? Então, ele sempre vai acontecer dessa forma. Normalmente são 2 semanas de sprint, então, em tempos de 2 semanas sempre acontecem esses processinhos junto com a equipe e tudo mais. Mas, de novo, isso são Giovanni, processos. só um Oi. adendo. Para quem está escutando a gente e não sabe o que é sprint, faz só um edial aí para gente. Boa, obrigado. Sprints são ciclos, né? São ciclos de tempo. Então, normalmente são. Na verdade, é um marco temporal, de início e fim. Então, quando eu falo sprint de 2 semanas, significa que durante 2 semanas eu vou ter uma quantidade determinada de atividades que precisam ser entregues naquele período. Então, quando a gente fala dentro do Scrum tem as sprints de 2 semanas, então a cada 2 semanas eu tenho um planejamento do que vai ser entregue, eu tenho 2 semanas de execução disso, que é a sprint, e no final tem uma entrega desse processo. Então, a sprint nada mais é do que um período de tempo pré-determinado para a gente conseguir trabalhar em determinadas atividades previamente acordadas. Show, obrigado. Imagina. E fica à vontade aí se eu estiver usando algum termo técnico para a gente conversar. Não, show. E aí, a gente tem esses processos que são pré-definidos, né? Eles são claros. O que está por trás de tudo isso? A cultura. Então, como que as pessoas se comportam, o que está por trás de tudo isso? Dentro do próprio Scrum, tem os papéis. Então, tem o PO, que é o Product Owner, que é a pessoa que é responsável por priorizar as tarefas, por entender o que o cliente precisa, enfim, e conseguir direcionar o time, principalmente em regra de negócio. Tem o Scrum Master, que ele é como se fosse um líder, mas a gente chama de líder servidor. Ele basicamente está ali para ajudar o time a tirar qualquer obstáculo do meio do caminho durante esse processo. Então, quando a gente tem alguma dificuldade em executar uma determinada tarefa da sprint, e aquilo está travando o trabalho da equipe, é o Scrum Master que é responsável por gerenciar aquilo, é ele que é responsável por garantir que todo o processo aconteça. Então, o planejamento tem que acontecer, as dailies, né, as reuniões diárias têm que acontecer, a reunião retrospectiva tem que acontecer, a reunião de review, né, de revisão, ela precisa acontecer. Então, é ele que garante que todo o processo acontece. E tem o time que está executando. E geralmente é um time multidisciplinar que está executando a tarefa nesse dia a dia. Então, de novo, tem os processos e tem os papéis muito bem claros. Mas por trás disso nós temos pessoas, essas pessoas elas têm seus sentimentos, seus egos, né, suas necessidades, seus valores e seus princípios por trás de tudo isso. Então a gente precisa sempre estar identificando e nivelando o time no que nós esperamos. Então, por exemplo, a agilidade ela sempre pega muito autonomia e responsabilidade. No sentido de autonomia para que o time consiga tomar as decisões que são necessárias para que aquele trabalho seja feito da melhor forma. Então, um desenvolvedor que está ali num time Scrum, ele tem autonomia suficiente para tomar uma decisão aquela atividade que ele está executando, ele toma a decisão de qual que vai ser a forma como ele vai executar aquela atividade. E ele tem autonomia suficiente para trabalhar tudo isso. Assim como tem a responsabilidade por trás disso, onde a equipe confia naquela pessoa que ela vai tomar a melhor decisão e aquele time está trabalhando de uma forma conjunta e em prol do resultado final. E aí, dentro desse contexto, por exemplo, aproveitando até para usar o próprio Scrum, o Scrum ele traz 5 valores fundamentais dele. E esses 5 valores que tem a ver um pouco com a cultura, mas quais são esses valores? Né? O coragem, o foco, comprometimento, respeito e abertura. E aí, falando rapidamente de cada um deles. Coragem tem muito a ver com ter coragem para fazer a coisa certa e da gente trabalhar em problemas difíceis. Quando está falando de software, novamente, né, tem problemas complexos, tem, às vezes, alguns desafios bem complexos de você construir uma determinada parte de um software,
Então, esse time ele precisa ter coragem de encarar esses problemas e de fazer a coisa certa dentro desse contexto para conseguir vencer esses problemas difíceis. O foco tem a ver com você trabalhar naquilo que precisa ser executado. Então, quando a gente fala de sprints, né, a sprint ela tem início e fim, e dentro desse início e fim existe um trabalho esperado a ser concluído. Então, nós esperamos que aquele time consiga concluir aquela quantidade de atividades. Então, o foco vem disso. Não adianta eu trabalhar em outra atividade que deveria ser executado mais para frente durante o projeto, sendo que meu objetivo da sprint naquela semana é específico. Então, eu preciso ter foco de trabalhar nos objetivos daquela sprint, daquele time. Eu preciso ter comprometimento. Então, essas pessoas que estão envolvidas, elas se comprometem pessoalmente em alcançar os objetivos que aquele time tem, ou seja, alcançar os objetivos daquela sprint, ou alcançar os objetivos daquele projeto. Então, todas elas se comprometem com aquilo de uma forma unânime, como time mesmo. Por eu estar falando de time, estou falando de um coletivo de pessoas entre o respeito. Então, os membros do time de Scrum, eles precisam respeitar uns aos outros, para que, primeiro, né, a gente entenda que cada um daquelas pessoas, elas são capazes de executar aquilo que precisa ser executado, e elas são independentes entre si dentro daquela atividade. E aí volta na autonomia, né? Se elas têm autonomia para tomar uma decisão, eu preciso respeitar a autonomia daquela pessoa, eu preciso respeitar aquelas pessoas que estão envolvidas comigo no meu time para que aquele time tenha os melhores resultados. E por fim, eu preciso ter abertura. E aí a abertura é no sentido de que o time de Scrum ele está aberto a entender qual que é o trabalho que é executado, aos desafios, ele está aberto a ser, vamos dizer assim, então um termo que eu usei, que eu ouvi ontem numa palestra, a ser humilde o suficiente, né, para reconhecer, às vezes, uma visão diferente, um caminho diferente, um processo de né, uma regra de negócio diferente daquela que eles acreditavam, que às vezes é a necessidade do cliente, é a necessidade daquele projeto em específico. Então, por trás dos processos, existem esses comportamentos, esses valores, essa cultura organizacional necessária para que as coisas aconteçam. Porque só o processo ele ajuda? Ele ajuda, ele é legal. E Sim. normalmente é o mais comum. Né? A maioria das empresas que você vai encontrar por aí, elas implementam o processo do Scrum. Então, fala, meu time trabalha com agilidade, eles seguem o Scrum. Então, eles vão lá, trabalham um sprint bonitinho, tem os momentos ali de planejamento, os momentos de entrega e tudo mais. Só que se o time não tiver engajado, se os times não forem unidos, não tiver esses valores de coragem, foco, comprometimento, respeito, abertura e etc., muito bem intrínsecos, né, e não responderem bem às necessidades daquela empresa, o trabalho não evolui. Né? Então, ele precisa, sim, de uma cultura forte, de valores humanos ali muito fortes e bem estabelecidos para que a gente consiga ter sucesso na implementação de uma agilidade, de um Scrum, algo nesse sentido. Então, a palavra-chave aí mesmo é a cultura organizacional, sendo a base de todo o processo. Muito bom. Giovanni, é muito legal você falar isso, porque a gente está aqui a gente monta algumas planejamentos de evento, né, e trabalhando aqui na curadoria dos próximos ali, Minas Summit, Corporate Venture Summit, fazendo jabá aqui já, né, mas e eu fui pesquisar, porque a gente, por exemplo, o quarto Corporate Venture Summit, a gente tem um foco agora, que vai acontecer em São Paulo, a gente tem um foco em C-Levels. E aí eu fui pesquisar quais eram as principais dores que os C-Levels enfrentam, né? E, cara, cultura é o primeiro. Cultura, em todas as pesquisas que eu fiz, cultura é o ponto mais sensível, ao calcanhar de Aquiles mesmo, assim, sabe? Do C-Levels. Então, muito bom você falar sobre isso. Eu acho que antes mesmo, né, de trazer uma metodologia, um Scrum, tem a metodologia do conhecimento de aprender, todas essas ali que a gente está falando, a gente precisa realmente trabalhar, implementar uma cultura de pensamento ágil, né? De esse mindset ágil, de fato. Muito bom. Perfeito. Giovanni, temos mais umas duas perguntas. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, por favor,
quais são as melhores práticas ao implementar um framework ágil, né, de sucesso. O que você pode indicar aí? Você já falou um pouquinho, né, sobre algumas práticas, mas eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse ponto. Eu acho que você até deu um spoiler, eu acho que se poderia ser dessa pergunta, da sua fala anterior, que é justamente a cultura, né? A gente trabalhar as pessoas. Eu acho que um básico, né, uma necessidade básica que primeiro, entender que as pessoas que estão ali, elas realmente vão aderir e vão respeitar, né, aquilo que é necessário para você conseguir implementar a agilidade, né, ou um framework ágil, por exemplo. Sim. Quando eu fiz um curso de Scrum, o meu professor, na época, ele falou que não existia ágil no Brasil. Ele foi bem enfático, aí já gerou uma super polêmica e tal, mas que logo em seguida ele justificou o porquê, né, que tem muito a ver com essa cultura. Então, por exemplo, o Scrum, por não ter hierarquia, então o Product Owner não é o chefe do Scrum Master, que não é o chefe do time. São todos no mesmo nível, dos mesmos níveis, só que com papéis independentes, cada um com seus papéis, com as suas responsabilidades, mas não existe uma hierarquia entre esse time. Por isso que tem a Sim. questão da autonomia, da responsabilidade, etc. Quando a gente vai implementar isso em organizações tradicionais, ou organizações padrões mesmo, não, é muito difícil você encontrar um ambiente horizontal. Então, é difícil você ter uma empresa que não tem ali um diretor, que tem um gerente, que tem um coordenador, ou um supervisor e tem um time. Então, existe geralmente uma hierarquia muito clara e existe aquela questão de aquela pessoa que está na hierarquia um pouco mais alta, ela manda, os demais obedecem, não tem muito questionamento e as coisas andam em cima disso. E aí, a hora que você vai trazer essa cultura e esse olhar da agilidade, ela prega justamente o oposto. Eu não vou ter uma pessoa central, que manda em tudo, que conhece tudo e só direciona o trabalho. Eu vou ter sempre um trabalho coletivo. Vou ter sempre a equipe discutindo e entendendo a melhor forma de executar aquele trabalho. Sempre vou ter o time muito unido, né? E sempre esse trabalho coletivo sendo executado. Então, se eu não consigo, por exemplo, quebrar uma hierarquia ou dar autonomia suficiente para que um time trabalhe, talvez implementar os processos não traga o resultado que você espera. Porque no final do dia, né, toda essa organização, para que ela existe? Ela existe para que a gente consiga ter resultado. Né? No final do dia, a gente quer ter um resultado melhor, que seja uma empresa, né, mais faturamento, um cliente mais satisfeito, um produto onde as pessoas têm uma maior satisfação em utilizá-lo e coisas nesse sentido. Então, eu sempre vou ter processos para melhorar métricas de negócio. E para eu conseguir entender se tudo isso tá legal ou não, eu preciso ir medindo isso ao longo do tempo. Aí pode ser que só implementar o processo Scrum, essas métricas não melhorem, justamente porque eu não tenho essa parte cultural por trás bem implementada. E aí que tá, eu acho que assim, o primeiro passo a gente precisa quebrar alguns estigmas, quebrar algumas barreiras culturais que normalmente existem nas empresas, para que a gente consiga implementar a agilidade da melhor forma. Obviamente que não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, não é da noite para o dia, é Com todo certeza. um trabalho contínuo e longo para que a gente consiga, né, mudar as pessoas, mudar a mentalidade, às vezes, das lideranças e tudo mais. Inclusive, esse professor meu, ele era bem rígido, ele falava, se a pessoa não se adapta, manda ela embora, né? Tipo, ele era bem, assim, tipo, não tem muita conversa. Ou a pessoa se adapta e entende que é daquela forma, ou ela tá fora. E aí, enfim, existe uma discussão bem grande em cima disso, que, né, da gente treinar as pessoas, entender, ver a melhor forma de conduzir todo esse processo. Mas é isso, eu acho que assim, a maior dificuldade de implementar é a cultura. E a partir disso é escolher um framework que melhor se adeque para aquela realidade. Então, talvez alguma empresa prefira um Scrum, talvez alguma empresa prefira um Kanban, às vezes empresas que são muito focadas em desenvolvimento mesmo, fábrica de software, o XP funcione bem. E, enfim, de novo, cada um tem as suas particularidades, às vezes a gente pode ter uma mistura de todos eles. O Spotify ficou famoso pelo movimento dos squads, né? E aí tudo virou squad, todas as empresas tinham squad A, squad B. A gente usa. E essa,
Exato. E essa metodologia de trabalhar com squad, ela também é uma outra forma de você pensar a forma organizacional, ela também tem suas particularidades. Então, talvez dê para aproveitar boas práticas de várias metodologias e construir uma, entre aspas, personalizada, né, mas que melhor se adeque àquela realidade da empresa. Então, acho que é conhecer, entender o melhor caminho e principalmente ser perseverante, porque não é simples implementar uma nova Sim, metodologia, não é simples implementar uma nova forma de trabalho. Vão existir dificuldades, vão existir barreiras, vão existir pessoas que são mais rígidas e que têm um pouco mais de dificuldade de mudar a forma como elas trabalham no dia a dia delas. E tudo isso precisa ser trabalhado, né? Tudo isso precisa ser desenvolvido ao longo de um tempo para que a gente consiga, no final do processo, né, ter uma equipe realmente ágil, que entregue bons resultados, que a gente consiga tirar o valor disso. Tem um ponto bem, acho que acabou não falando no começo, mas eu gosto muito dessa frase. As pessoas, quando começou esse movimento ágil forte no Brasil, as pessoas entendiam muito que ágil era a velocidade, né? E aí sim. eu vi algumas palestras que começavam assim: ágil não é rapidinho, né? Então, não, ser ágil não significa que você vai ser rápido, não significa que você vai ser veloz, mas a velocidade, a agilidade nesse sentido de redução de tempo, ela acontece como consequência de um time maduro e bem implementado dentro de uma cultura Legal. ágil. Porque aí você passa a ter menos conflitos, menos pontos de interferência, você passa a ter um processo mais fluido, pessoas que trabalham bem, pessoas que trabalham unidas, né, com aqueles valores que a gente comentou na pergunta anterior. E tudo Sim, isso, no final do dia, faz com que a gente consiga, sim, ter uma melhor performance, entregar um software mais rápido, entregar uma tarefa mais rápida do que o normal, porque existe ali uma sintonia, existe ali um sincronismo muito bem executado pelaquela equipe, pelaquele time, pelaquela organização, que faz com que a gente consiga ter melhores resultados. Então, a gente acaba tendo esses benefícios da agilidade, esses benefícios de implementar essas metodologias muito bem claras a partir do momento que a gente tem maturidade. Mas essa maturidade ela só é atingida através da cultura, não tem outro caminho. É só através do tempo mesmo, sim. treinando, treinando, executando e melhorando esse processo ao longo do período para que a gente consiga colher esses melhores resultados. Sensacional, gente. Que aula, né? Giovanni, nós vamos ter que fazer outro depois, viu? Porque a gente fazer outra gravação para poder estender esse conhecimento, né? A gente entrar mais a fundo em tudo. Mas eu tenho certeza que quem está escutando já vai estudar um pouquinho sobre Scrum, metodologias ágeis. Tenho certeza que as pessoas vão ser impulsionadas a isso. A gente tem mais uma pergunta que eu quero te fazer, mas a gente vai fazer um outro rápido intervalo e a gente já volta. Não sai daí, porque o assunto está muito bom, é muito conhecimento, muita coisa boa que a gente está aprendendo aqui hoje. E pessoal, já estamos de volta, né? A gente está tendo uma aula aqui, que aula, né? Aula extremamente completa sobre framework ágil. Giovanni está falando um pouquinho para a gente, ele que é CEO da Pharma e também diretor de operações da FCJ Venture Builder. É uma pessoa que lida com isso, né, diariamente, com frameworks digitais, implementa, aprimora, né, entende bastante das ferramentas, então está sendo uma aula, né? Se você chegou agora, né, está escutando essa parte, te sugiro escutar desde o início, porque é muito, muito, muito bom. Pessoal, a gente já está caminhando aqui para o nosso fim. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o Giovanni, seguindo aqui o nosso script, e aí depois a gente vai para as nossas considerações finais. Giovanni, última perguntinha aqui, prometo te liberar, porque eu sei que sua agenda é complicada, mas eu queria entender, né, como que a gente mede o sucesso da implementação de um framework ágil? Como é que a gente faz analisa essas métricas? Como é que a gente mede isso? Legal, legal, boa pergunta. Eu acho que existem dois caminhos de métricas importantes aí. Uma é a métrica do próprio processo, então, de novo, né, dentro do Scrum ela tem a retrospectiva, essa retrospectiva ela serve para que você reflita
e melhore o processo de execução, o processo que tá sendo desenvolvido ali com aquela equipe. Então, dentro desse organismo, vamos dizer assim, existe métricas que vão ser ali trabalhadas e elas podem ser monitoradas, e aí a gente precisa entender se elas estão melhorando, né, ao longo do tempo. Então, por Sim, exemplo, dentro do desenvolvimento de software, a gente fala de lead time, que é o tempo que uma tarefa fica pronta. Tem o throughput, que é quantas tarefas eu consigo entregar dentro de uma sprint, por exemplo, né? Ou seria a evasão daquela sprint. Enfim, legal. tem várias métricas dentro do processo de desenvolvimento de software que elas podem ser mensuradas. Então, uma delas é ir acompanhando essas métricas e ver se elas estão melhorando, né? Quando já estão implementadas, ver a melhoria delas. Se elas não estão implementadas, é implementar e ir monitorando para ver a melhoria delas ao longo do período. E as outras métricas têm a ver com as métricas de negócio mesmo, que é o que a gente estava conversando. Então, putz, a gente Sim, tinha ah, ah, antes, sei lá, eu sou uma empresa de serviço, antes o meu cliente estava com tanta taxa de satisfação, sei lá, uma NPS. NPS, né? Agora, a partir do momento que eu implementei as metodologias ágeis, né, métodos ágeis, e aí, né, a forma de interagir com o cliente está diferente, a, as entregas, a forma de fazer as entregas, o jeito de fazer essas entregas com os processos iterativos, etc., está diferente. Então, estou melhorando o NPS da minha empresa, eu estou conseguindo entregar mais projetos, aí quando a gente pensa ali em velocidade, né, já de uma equipe madura, eu estou conseguindo entregar mais projetos com uma determinada equipe, e aí, consequência disso, né, estou faturando mais, estou tendo melhores Hum, resultados empresariais. Então, acho que tem esses dois caminhos de você mensurar. Uma, mensurar o negócio, e aí o porquê que você implementou metodologia ágil. Possivelmente existia uma dor, existia uma sim, dificuldade por trás ali da sua empresa, que você queria melhorar e você entendeu que implementando uma metodologia ágil poderia melhorar aquilo. Então, monitorar essas necessidades e ver se elas realmente melhoraram a partir do momento que a gente implementou essas metodologias. E do outro lado, o próprio processo mesmo do Scrum, ou o processo de desenvolvimento de software, ou o processo de desenvolver uma determinada atividade ali, entender quais são as métricas que estão inseridas naquele processo e monitorando elas. E aí só queria fazer um adendo, o Weber, sim. tem um livro que eu gosto muito, do Rafael Albino. O Rafa é um cara conhecido daqui de Bauru, um baita de um querido. Hoje ele está no Nubank, né? Ele era da plataforma Tech, que foi adquirida pelo Nubank, hoje ele está no Nubank, ele é head de RH lá. Ele tem um livro que chama Métricas Ágeis. Tô até E anotando. lá ele fala bastante sobre isso, né? Principalmente dessas métricas ágeis relacionadas ao software. Então, ele traz muito essas principais métricas de como a gente pode mensurar, de como que a gente pode ler, como que a gente pode utilizar essas métricas para ir melhorando o processo, para ir dando feedback para o time, para ir entendendo previsibilidade de entrega, né? Isso daria um outro podcast, mas prever um cronograma de um software é muito difícil, é muito complexo. Sim, E lá ele traz alguns possíveis caminhos para isso, utilizando métricas, utilizando estatística. Então, eu gostaria de deixar até essa bibliografia aí como dica do muito Rafa. bom. As métricas, se não me engano, a editora é a Casa do Código. É um livro muito legal e que traz muito conhecimento aí desse mundo de agilidade e de implementação de métricas ágeis. Legal. Rafael Albino, você está convidado, tá? Também. Para poder falar um Legal, ele é um pouquinho cara para a muito gente bom. também sobre esse tema. Muito bom. Giovanni, queria te agradecer, né? Assim, o conteúdo eu acho que é muito bom. É, eu fiz várias anotações aqui, coisas muito boas que você foi falando. Muitas delas eu não conhecia ainda, mesmo já tendo lido, mas eu acho que eu fiquei um pouquinho parado no tempo, né? Eu fui para o marketing, É falando isso. sobre framework, mas gostei muito. Já fica o nosso convite aqui para um próximo tema. A gente vai falar um pouquinho sobre
Venture Capital, né? Depois, que também é um outro assunto que você domina muito. Mas eu queria que você fizesse para a gente uma conclusão, né? Colocasse ali os principais pontos que a gente discutiu aqui hoje, mas o que você quer deixar ali no final ali para quem está escutando a gente sobre esse assunto que é tão importante, que é framework ágil. Queria que você falasse um pouquinho, deixasse suas conclusões para nós. Legal, Weber. Quero primeiro agradecer o convite mais uma vez. Puta, é um prazer estar Nós que aqui com agradecemos. vocês. É um prazer estar poder compartilhar um pouquinho aí do conhecimento. E aí, olhando para essas conclusões finais, eu acho que o que a gente pode mais, né, destacar aí de um tema que eu também gosto bastante, que é essa questão da cultura, né? Sim. Mais do que a gente olhar para os processos, olhar para metodologias, práticas, né, boas práticas, a gente sempre ter as pessoas, que aí essas pessoas, no final do dia, a gente está falando de cultura organizacional, né? Então, como que a gente trata as pessoas, como a gente lida com essas pessoas, quanto de autonomia a gente dá para elas, o quanto de responsabilidades a gente dá para ela, porque isso faz toda a diferença. A gente precisa sempre cuidar muito bem dos nossos ativos, pessoas, né, do nosso time, porque no final do dia são eles que vão entregar os melhores resultados, são eles que vão conseguir melhorar o nosso dia a dia, vão trazer as melhorias para o nosso trabalho, e o resultado da metodologia ágil, o resultado das práticas ágeis, eles são apenas uma consequência de um time bem engajado, de pessoas que estão ali contentes com o seu trabalho, que têm autonomia e elas conseguem fazer o trabalho delas da melhor forma possível. Então, acho que esse é o principal ponto aí que eu gostaria de deixar quando a gente está olhando para esse tema de métodos ágeis. Não adianta querer implementar um processo sem uma cultura, né, sem todo um arcabouço propício para isso, né? Exatamente. Que é o segredo do sucesso. Muito bom A mesmo. gente vai ter melhorias, né? Só o processo ele ajuda, mas ele não é suficiente. Sim. Excelente. Giovanni, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, por sempre nos atender ali prontamente. Obrigado a você, cara. Obrigado gravar mais uma com a vez pelo gente convite. esse podcast. Foi muito bom, eu aprendi muito. E você que está nos escutando, eu queria também agradecer pela sua audiência. Dizer aí, a gente está nas principais plataformas hoje: Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon, Spotify, que hoje é onde a gente tem maior audiência. Então, eu queria agradecer você que está nos escutando e fica atento aí aos próximos, né? A gente vai trazer muita gente boa, assim como o Giovanni, para poder falar sobre assuntos muito diversificados, focados na área de negócios, de inovação. Pessoal, obrigado. Um ótimo dia aí, o restante dia, se você estiver ouvindo. E um grande abraço. Até mais. Obrigado, Weber. Um grande abraço. E aí, gostou? Então segue a gente. Nosso arroba é podcast.inovação na veia. Cada conversa ela é ímpar e os nossos entrevistados são extremamente inspiradores. Aproveite o nosso conteúdo em todas as plataformas: Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify e Amazon Music. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima.